Olá, alunos residentes. Eu sou a doutora Gabriela Kesten, médica gastroenterologista aqui do Hospital CSA. Hoje nós vamos fazer uma prova de residência médica. Eu vou apresentar para vocês um caso de uma paciente que procurou a nossa equipe médica aqui do hospital. Vou fazer explicações detalhadas do caso e no final tem 8 perguntas para vocês responderem, tudo bem? Prestem bastante atenção nas perguntas. Para responderem da melhor forma possível e no final eu também explico as regras da avaliação. Boa avaliação! Bom, então começando sobre a nossa avaliação, é uma avaliação que foi elaborada respeitando os limites conceituais do 8º ano. Os dados foram inventados para abordar os conteúdos tratados nesta série específica, ou seja, existem muitos outros parâmetros clínicos que não foram abordados nessa avaliação. Bom, uma mulher veio aqui no hospital procurar a nossa equipe de gastroenterologia, uma mulher de 47 anos, alegando os seguintes sintomas: dor abdominal aguda, que costuma ocorrer após a refeição, diarreia e fezes esbranquiçadas, inchaço abdominal, náuseas e vômitos frequentes nos últimos meses. A gente nunca fala o nome da paciente real, a gente coloca a sigla, DSS, é como se fosse a sigla desta pessoa, ok? Qual é o histórico da paciente? Ela tem obesidade, o MC é 31,2, ela apresenta altos níveis de LDL, que é um colesterol do tipo ruim. Os sintomas apareceram nos últimos meses e a mãe apresentou os mesmos sintomas há alguns anos atrás. Alguns parâmetros clínicos avaliados pela nossa equipe médica, quando ela procurou a gente, a pressão arterial estava dentro da normalidade. E ela tinha fortes dores abdominais, com foco no lado direito, sentidas na palpação, e não apresentava febre, ou seja, ela não tinha alguma infecção. Exames que nós pedimos um exame de sangue e pedimos ultrassom de abdômen superior com prova de Boyden. O que significa essa prova de Boyden, para vocês entenderem? A pessoa vai fazer o ultrassom e a gente mede o tamanho da vesícula biliar num primeiro ultrassom. Depois, assim que ela termina esse ultrassom, a pessoa precisa comer uma comida bem gordurosa, tipo uma coxinha, por exemplo, ou alguma coisa que tenha bastante gordura. 40 minutos a 1 hora depois, a gente refaz o ultrassom. E quando a gente refaz o ultrassom, a gente tem que medir novamente a vesícula biliar. E aí a gente vai comparar o esvaziamento dessa vesícula biliar, a gente vai comparar o tamanho da vesícula biliar antes da comida gordurosa e depois da comida gordurosa. Bom, vamos ver quais foram os resultados. O exame de sangue acusou colesterol alto e no ultrassom do abdômen superior nós vimos cálculos na vesícula biliar e o esvaziamento da vesícula biliar foi insatisfatório. Como é que funciona isso? A vesícula biliar ela tá cheia de bile quando a pessoa faz o primeiro ultrassom, porque a pessoa normalmente está em jejum, ok? Então, como não tem comida, a vesícula biliar está cheia de bile. Qual é a tendência da vesícula biliar? Como que ela esvazia, na verdade? Quando a comida chega no intestino, ela esvazia, então ela diminui de tamanho. Isso acontece com as pessoas que conseguem esvaziar as suas vesículas biliares, ou seja, a segunda medida, a medida do segundo ultrassom, a vesícula biliar fica menor do que a primeira, ok? Mostrando que ela está conseguindo esvaziar. No caso desta paciente, o esvaziamento foi insatisfatório, ou seja, mesmo com a comida gordurosa chegando ao intestino, a vesícula biliar dela não conseguiu eliminar toda a bile, né? Por que será? Vamos analisar o resultado do ultrassom e o fato de não esvaziar direito a vesícula biliar, ok? Quais foram os procedimentos médicos? Fizemos uma colecistectomia por laparoscopia. O que é isso? Nós retiramos a vesícula biliar desta pessoa por laparoscopia, aquela cirurgia que não é muito invasiva, né? Que faz alguns pontos e a gente opera por uma câmera. E avisamos a paciente que logo após a cirurgia, a alimentação deve ser muito balanceada com baixo teor de gordura. Para o resto da vida, esta pessoa vai ter que fazer uma alimentação com baixo teor de gordura? Não exatamente. Ocorre uma adaptação, né, nos demais dias, mas se esta pessoa exagerar, se ela comer muita gordura,
ela pode ficar com as fezes amolecidas, o que a gente chama de diarreia oleosa, ok? Bom, pessoal, agora vem as perguntas. Pergunta A. Qual é o diagnóstico para DSS? O que ela tem? Se você não souber exatamente o nome, não precisa colocar, coloca o que você entendeu. Como podemos relacionar a dor abdominal com o diagnóstico da paciente? Então, por que essa paciente sente dor abdominal com tudo que eu escrevi e expliquei para vocês? Explique o motivo pelo qual se faz a prova de Boyden, analise como ela é feita e explique-a, então coloque o que você entendeu da minha explicação. Essa pergunta aqui que está em azul é porque a resposta dela vai ser em vídeo, ok? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Por que a dieta rica em gordura gera diarreia na paciente após a cirurgia? Na sua explicação deve constar a fisiologia do sistema digestório. E diferencia a diarreia oleosa da diarreia aquosa. Na sua explicação deve constar a função do intestino grosso para você poder comparar as duas diarreias, principalmente a aquosa, que no caso você vai precisar explicar o que faz o intestino grosso, qual é o seu papel no processo, no sistema digestório. F. Podemos afirmar que com o diagnóstico apresentado, a paciente terá menos enzimas digestivas, aqui faltou uma vírgula. Ou seja, retirar a vesícula biliar significa ter menos enzima digestiva? Essa é a pergunta. A G também vai ser respondida em forma de vídeo, por isso que ela está em azul. As lipases, enzimas que digerem gordura, que agem melhor no pH 2, terão a sua ação prejudicada neste caso? Por quê? Então, o que acontece aqui? Existem lipases que agem melhor no pH 2 e existem lipases que agem melhor no pH 8. A pergunta é, as que agem melhor no pH 2 vão ter as suas ações prejudicadas com o caso que eu acabei de apresentar? E por fim, dietas ricas em carboidratos irão gerar diarreia? Justifique sua resposta. Quais são as regras da avaliação? Vocês vão responder as perguntas no LMS, então lá no LMS vai estar questão vídeo A, questão vídeo B, questão vídeo C e assim por diante. As perguntas que estão em azul, elas devem ser respondidas em forma de vídeo. No questionário do LMS vai sinalizar isso para vocês. Neste vídeo, vocês podem aparecer ou não, mas se você não for aparecer, apresente algo escrito, esquemas, textos, ok? O vídeo de cada questão não deve ter mais do que 30 segundos. Então, para você responder a questão D e a questão G, faça um textinho antes e não passe de 30 segundos cada resposta, ok? Dá tempo, o suficiente. Não fale muito depressa. Falar muito depressa é a mesma coisa que fazer uma prova com uma letra ilegível. Eu preciso entender o que vocês estão falando para poder pontuar. E não esqueça de fazer a questão 1, tá? Que é a questão lá do cartaz, porque eu sei que vocês vão ficar envolvidos com essa provinha e talvez esqueçam de fazer a primeira questão da prova, é só um lembrete, tá? E aqui é importante saber que cada questão aqui ao lado tem também o valor da pontuação delas. Tudo bem, pessoal? Boa prova!